Olá, bom dia. Terça-feira de uma semana linda de fevereiro e nós estamos aqui hoje fazendo o Café com Psicogenealogistas. Essa nossa jornada visa compartilhar conhecimentos dos colegas de assuntos que com certeza são do interesse de todos, né? Nós temos preparado para vocês aí um arsenal de novidades, gente que vem falar sobre infertilidade, como é o caso da Viviane hoje. Falamos sobre microfisioterapia, falamos sobre propósito e sentido, falamos sobre nomes, né? Sobre os nomes, a decodificação dos nomes. Tem muito mais coisa linda vindo por aí, a psicogenealogia no SUS, na área de saúde, casos, né, de sucesso da terapia aplicada, né, da psicogenealogia aplicada à terapia. Então, temos muitas coisas legais vindo por aí. A Viviane deve estar entrando em breve. Se alguém quiser fazer perguntas, né, então hoje o assunto é infertilidade à luz da psicogenealogia, certo? Eu recebo muitas dúvidas de mulheres, de casais que querem entender o porquê ou o para quê. Ó, a Vivi já entrou. Deixa eu botar ela aqui. De casais que querem entender por que não consegue gerar filhos ou levar a gestação até o final. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Um beijo, Natália, o pessoal de Portugal já entrando, um beijo para o pessoal que já nos acompanha aqui. Uma delícia a gente tomar café juntos, né? Sei que em Portugal é um pouco mais tarde, quase almoço, mas estamos juntos. Oi, Vivi! Tudo bom, querida? Olá, bom dia! Tudo bem? Tá um pouco lenta? Tá um pouco lenta a tua internet? Você tá em câmera lenta para nós. Verifica como é que tá o teu Wi-Fi. Bom dia, Mário. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Emerson. Bom dia, Larissa. Tudo bom, querida? Os colegas queridos que quiserem contribuir conosco, né? Priscila. Vivi, tua internet deve estar muito lenta, provavelmente. Se você quiser sair e entrar de novo, eu te recoloco. A gente não está conseguindo te ouvir. Bom dia, Vanessa. Tudo bem, pessoal? Se alguém tiver alguma pergunta já sobre o assunto infertilidade, eu até tenho algumas aqui para responder. Vanessa vai estar comigo no curso de dental em São Paulo, né, Vanessa? A Vanessa Pittini. Pittini, isso mesmo. Seguinte, eu vou verificar aqui. Saiu, ok. A Vivi saiu, vai entrar de novo. A internet é uma coisa complicada. Olha só, eu recebi uma pergunta que eu já vou começar a responder, da Cláudia, enquanto a Vivi entra. Ela pergunta assim: bom, uma pergunta para o café com psicogenealogista de hoje. Que legal, né? Legal que o pessoal já está acompanhando e já anota aí os questionamentos. Bom dia, Danúbia. Quando a pessoa não nasceu estéril, mas fez cirurgia para se tornar estéril por considerar um absurdo a gestação, minha irmã pensa igual, não tem histórico de falecimento do parto. O que acontece? Então, deixa eu só ver se a Vivi entrou de novo. Ainda não. Bom, o que acontece? Toda a nossa programação biológica, ela está atrelada ao inconsciente e ao transgeracional, certo? Então, quando o nosso corpo reage, ou a nossa mente reage a uma determinada situação, principalmente o cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro de proteção, nós temos no sistema uma informação de que determinada situação é perigosa, ela pode nos colocar em risco, ela pode nos fazer, de certa forma, uma gestação, ela pode vir carregada em relação ao teu sistema familiar de um abandono, de uma situação de maus tratos, né?
de uma mulher que eventualmente engravidou antes de casar, né? Porque ela é muito clara aqui, ó, a Vivi tá nos adicionando. Porque ela é muito clara aqui quando ela diz que a gestação é um absurdo, né? Então, quando você tem essa expressão que uma gestação é um absurdo, uma gestação que gera vida, que gerou a vida dela, né? Inclusive, tem algo no sistema familiar. Bom dia, Vivi. Olá. Tudo bom, querida? Oi, Vivi. Veja como tá a tua internet. Eu acho que o teu sinal tá ruim, Vivi. Peraí, deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui. Vivi, nós vamos ter que ver, de repente, tirar a internet móvel, deixar só o Wi-Fi. Verifique como é que você consegue minimizar o impacto da internet. De repente tem alguém com Wi-Fi na casa, pedir para desabilitar, né? Porque fica. Eu vou tirar você de novo e nós vamos tentar te adicionar, tá bom? Vamos ver se a gente consegue ajustar. Bom, então voltando à pergunta da Cláudia. Quando a pessoa não nasceu estéril, mas ela entende que é um absurdo uma gestação, né? E ela fez cirurgia para se tornar estéril, de certa forma, a mente inconsciente dela traz essa informação de perigo. Perigo de vida, perigo de perder um bebê. Ela diz que ninguém faleceu no parto. Eu vou te dizer, Cláudia, ninguém até que você tenha conhecimento. Porque assim, imagine você que alguém na tua família vivenciou algo, uma mulher eventualmente estava internada num hospital por uma situação qualquer, não necessariamente de gestação, e ela presencia num hospital, estou falando de um exemplo muito hipotético aqui, tá? Presencia uma situação de uma mulher que morreu em decorrência do parto, né? Ou ela presenciou uma mulher, e a gente vê isso na televisão, sendo espancada à morte, até a morte, porque engravidou, né? Pelo companheiro, ou porque tem ciúmes, ou porque tantas coisas que a gente vê por aí. E automaticamente este registro desta mulher, da tua árvore, foi registrado epigeneticamente e você recebe a informação, ou no caso ela, tua irmã, e entende que gravidez, gestação é um absurdo, né? Então, tem algo dentro dela que gera medo, pânico, pavor, medo de ser julgada, medo de ser excluída, porque nós somos seres gregários e a gente precisa fazer parte, né? A gente quer fazer parte. A Vivi ainda não entrou. Vamos ver que ela está ajustando lá a internet dela. Então, muitas vezes o nosso comportamento, ele se traduz de um comportamento atual, achando que isso é uma decisão minha, e essa decisão, na verdade, ela está condicionada por alguma situação do passado familiar, né, do transgeracional. Então, nós precisamos entender o que aconteceu nessa história, e eu te diria assim, Cláudia, é muito vasto a gente buscar algo do que a gente não sabe, tá? Por isso o trabalho da psicogenealogia ele é tão bonito, porque você precisaria sugerir se é que ela quer, porque de repente ela está muito bem com essa situação e ninguém tem nada a ver com isso, né? Seria legal ela fazer um genossociograma. O que é o genossociograma? Na nossa jornada da psicogenealogia, a gente fez a aula 1, 2 e 3, eu ensinei vocês a buscar os vínculos na árvore genealógica. Então, essa irmã da Cláudia precisaria encontrar a quem ela está ligada na árvore genealógica. Por quê? Porque a partir da simetria, a partir do vínculo que eu encontro no sistema familiar, eu vou buscar a história desta pessoa.
ela, como dizia a Anne, né, é o fio vermelho, é a que vai me direcionar para o conflito, vai me direcionar, vai me colocar no trilho do conflito. E a partir disso, né, olhando para a história dessa pessoa, às vezes não é automático, de pronto não vem a resposta, mas ao longo da caminhada, ao longo da jornada da vida, essas respostas aparecem e aparecem muito rapidamente, tá? Eu recebi diversos feedbacks, diversos testemunhos de pessoas que estavam fazendo a jornada da psicogenealogia e muitas informações, muitas fichas caíram ao longo da jornada, de uma semana que a gente estava olhando para isso, né? Então eu te digo, Cláudia, quando você dá um passo em relação à árvore genealógica, a árvore genealógica vem ao teu encontro. Todo o sistema familiar se move em prol de um novo equilíbrio, certo? Então, não sei se respondi a tua pergunta, é algo muito amplo, que precisaria entender a própria concepção da tua irmã, porque imagine você, eu tive esse caso na família. Eu tenho uma tia, irmã da minha mãe, que ela teve 3 filhos, e no terceiro filho ela decidiu fazer, meu tio decidiu fazer vasectomia. O meu tio era aviador, era da aeronáutica, né? E ele fez vasectomia, porém, aliás, ela tinha 2 filhos, e ela engravidou do terceiro filho. E aí ela conta que foi muito interessante, porque quando ela se viu grávida e o meu tio tinha feito vasectomia, ela disse, meu Deus, mas como assim que eu engravidei? Ela disse, é um looping de emoções que quando ele voltou de viagem, eu percebi que eu estava grávida, eu não sabia nem como contar, porque ele ia achar que eu tinha eventualmente traído ele, acontecido alguma coisa. Era um absurdo estar grávida naquele momento. Então, veja, até numa situação estável, como era a deles, uma relação de relacionamento tranquilo, né? O meu tio é uma pessoa incrível e, claro, entendeu que poderia ser uma falha em relação até à própria vasectomia, porque acontece, muitas crianças nasceram dessa questão da vasectomia. E, ok, veio meu terceiro primo, né? Que é o Henrique, e veio. Ainda que sendo um absurdo essa gestação, né? Ele veio muito amado, muito querido. Então, essas situações precisam ser analisadas ao longo da história familiar para que você perceba, então, quais são os condicionamentos que te levam a não querer engravidar, tá? Deixa eu ver, tem aqui no grupo alguém que fez uma pergunta. Eu tenho uma pergunta da Verônica, que ela fez lá no grupo do WhatsApp, mas ela pediu para responder mais para o final, porque talvez ela não tivesse assistindo a aula. Deixa eu ver o que vocês comentaram aqui. Lenisa, bom dia. Quando se tem um diagnóstico de baixa reserva ovariana, já se tentou fazer FIV e a resposta é muito ruim. Lenisa, vamos ver se a Vivi consegue entrar. Esse é um dos escopos da nossa live. Se ela não conseguir entrar, a gente conversa um pouquinho sobre isso. Vanessa, várias tentativas de inseminação e não segura os bebês. Lembrando, quando a gente estuda nova medicina germânica, né, que é o olhar do Dr. Hammer, a infertilidade, na verdade, a dificuldade de gestar ou a dificuldade de levar uma gestação adiante, inclusive, eu fiz uma aula sobre isso para o encontro das 5 leis biológicas e lá a gente analisa a árvore da Frida Kahlo. Frida Kahlo foi uma mulher que, com muita dificuldade, quis ser mãe, ela quis muito ser mãe, mas ela, ao mesmo tempo, se deparava com uma situação difícil do próprio marido, o Diego, né? Viveu altos e baixos na relação, inclusive de traições da parte dela e da parte do marido, e nunca conseguiu levar as suas gestações até o final. E nessa aula, a gente remonta o genossociograma de Frida Kahlo e percebe que o próprio pai, por exemplo, havia tido uma mulher antes, né, que morreu no parto. Essa é uma informação que não estava explícita. Deixa eu ver aqui. A Vivi ainda não entrou. Vamos ver, deve estar com problema no acesso. Essa situação não era uma situação explícita na vida de Frida Kahlo, mas a gente foi buscar os dados
E como psicogenealogistas, a gente vai encontrando as simetrias, os dados, e percebemos que ela teve uma terceira irmã, não filha da mesma mãe, né, da mãe dela, mas filha de uma outra mulher, e a mãe morre alguns dias depois do parto. Então, ela não morre no parto, mas morre em decorrência do parto. Essa situação fica gravada epigeneticamente no registro biológico do pai de Frida Kahlo, certo? Então, o que acontece? Essa informação do pai de que mulheres no parto morrem, nós começamos a retroceder na árvore da Frida Kahlo e encontramos na mãe do pai de Frida Kahlo, ou seja, na avó paterna de Frida Kahlo, uma morte em decorrência do parto também. E ele fica órfão de mãe aos 6 anos e meio. O que isso quer dizer? Registra, então, no Cal, que é pai de Frida Kahlo, um perigo de gestação. Para ele, né, mulheres engravidam e por conta do parto, a mulher falece. E automaticamente ele atrai uma mulher com esse mesmo problema, tá? Que vai sofrer em relação ao parto. Não quer dizer que isso seja uma fatalidade, mas como ele tem isso para olhar dentro do sistema familiar dele, ou seja, a orfandade prematura, uma mulher que morreu no parto, se a gente for falar da física quântica, nós atraímos o entorno daquilo que temos dentro. Por isso que a gente diz que nós não escolhemos o nosso cônjuge, não escolhemos o nosso namorado, o nosso relacionamento. Nós somos atraídos a um sistema que tem mesmas dores para olhar e automaticamente vivenciamos as dores dos nossos antepassados, né? Que foi o caso de Cal. Então, ele tem 3 filhas. Nesse ínterim dessas 3 filhas, uma já havia falecido, então ele já tinha vivenciado o luto de uma filha, ele já tinha vivenciado o luto da perda da primeira esposa. Disse, né, na internet, os dados que a gente já até mandou uma documentação para a Casa Azul para confirmar esses dados, de que na mesma noite em que ele fica viúvo, ele pede a mão da mãe de Frida em casamento. Então, o que acontece? Isso era muito comum antigamente, né? Os padres, os religiosos da região, ou as pessoas anciãs, normalmente já construíam um novo relacionamento, porque ele estava com 2 crianças pequenas, e a gente encontra na internet que ele mandou essas 2 meninas para um lar de freiras, né? Para que elas cuidassem, isso era muito comum. Não se sabe se elas retornaram ao lar quando ele casou novamente, ou não, ou se foram criadas lá. Então, isso é um fato, né? Perde o filho, perde a mulher, e ele manda as 2 meninas para um lar de freiras, para que elas pudessem cuidar das crianças. Ele casa, logo depois ele tem filhas. São todas mulheres, né? A Vivi está dizendo aqui, socorro, minha internet resolveu travar. Eu vou botar aqui, tenta de novo. Reinicia. Ok, vamos lá. A gente está conversando aqui. Bom, então em relação à Frida Kahlo, daí ele tem a primeira filha, a segunda filha, a Frida é a terceira filha, né? Então vejam, quando a terceira filha nasce, a mãe morre do primeiro casamento do pai de Kahlo. A Frida é a terceira filha também, então nada é por acaso. A gente olha também a ordem de nascimento dos acontecimentos no clã. Então, se eu sou o terceiro filho, tem algo em relação ao meu nascimento, algo traumático ou dramático, isso vai ficar registrado em ordem de nascimento, certo? Então, era a questão da Frida. Olhando para a árvore materna de Frida Kahlo, a mãe da mãe de Frida, no caso a avó materna de Frida Kahlo, também morre prematuramente, sabe? A Vivi tá aqui. Vai de novo. Vamos fazer a Vivi tentar de novo. A mãe da mãe da Frida Kahlo, ou seja, a avó materna, ela morre também, em decorrência de uma gestação.
E a mãe de Frida Kahlo, aliás, a avó de Frida Kahlo, fica órfã com 5 anos. Veja que é muito próxima da idade da própria Frida Kahlo, da própria avó paterna de Frida Kahlo. Então, há um drama familiar ali de mães que morrem em decorrência do parto. E isso acaba acarretando numa complicação em relação às gestações, como se criasse uma dinâmica de proteção nas mulheres. Porque antes de engravidar, eu protejo a minha própria vida. Então, Frida perdia as gestações ao longo da caminhada gestacional, né? Bom, tem uma pergunta então da Verônica. A Vanessa está dizendo que faz todo sentido. Ok. Bom, seguimos. A Verônica pergunta assim: bom dia, casei em 1995 e durante 12 meses fazia o teste de gravidez, todos os meses, e dava positivo. 3 ou 4 dias depois do teste, vinha a menstruação. Então, vejam, a gente precisa, na psicogenealogia, fazer a escuta consciente. Ela disse que casou e durante 12 meses fazia o teste de gravidez e dava positivo. Então, vejam, a busca dessa mulher em ser mãe, né? Porque o normal, não estou dizendo que esse é um comportamento anormal, mas é que a mulher case, né? E ela aproveite a vida de recém-casada, né? A vida do casal. Mas me parece, ela me corrija se estiver errada, que havia ali um grande desejo, uma grande necessidade, em buscar nos sistemas necessidades de ser mãe. Ela fazia testes de gravidez todos os meses. Bom, os testes de gravidez, se é o da farmácia, ele é falho, né? Lembrando que a nossa mente interfere sobre a matéria. Eu quero tanto ser mãe que eu faço o teste e ele dá positivo, porém ela ficava menstruada. Então, na verdade, é como se ela criasse uma falsa gestação, uma gestação psicológica, né? Muito bem. Depois disso, ela teve um bebê que às 8 semanas não se desenvolveu e teve que fazer uma raspagem, onde ela perdeu muito sangue. Foi mais de um mês de recuperação. Bom, então ela diz que teve um bebê que às 8 semanas não se desenvolveu. Então, legal que me parto do pressuposto de que a Verônica já integrou essa criança. É importante que a gente integre. Nós estamos revivendo nas nossas gestações, enquanto mulheres maduras, o histórico da nossa família também. Se eu tive uma avó, uma mãe, uma bisavó que tiveram gestações difíceis, gestações interrompidas, muitas vezes eu vou repetir. No caso de Frida Kahlo, ela tem 3 gestações não levadas até o final, novamente o número 3, né? Então, a gente precisa ficar atento aos números, às informações que nós carregamos durante a nossa caminhada gestacional ou pré-concepção, porque mostra aí a busca de ser mãe, a dificuldade de ser mãe. Ela faz uma raspagem, então o bebê às 8 semanas não se desenvolve. Então, o que há nesse sistema familiar que é perigoso nascer, que é perigoso fazer parte, que é perigoso entrar nesse sistema? Às vezes, não quer dizer que seja perigoso entrar nesse sistema propriamente dito, mas essa data programada para o nascimento pode ser uma data perigosa, né? Veja, se eu tenho lá no meu sistema familiar uma data onde a gente está vendo aqui no Brasil, quem está em Portugal, não sei se está acompanhando, está em todo o noticiário de uma filha que com a namorada assassinou, não foi ela, mas amando dela, né, tramou a morte dos pais, um assalto seguido de morte, né, teria sido uma consequência à morte, diz ela. Então, veja, essa data é uma data que vai ficar registrada no sistema familiar, não quer dizer que o próprio irmão dela, que também foi morto, ela não sabe se algum dia vai ter filhos ou não, mas o sistema todo, né, os primos, os tios, a avó, todo esse sistema está vivendo essa situação. Então, essa data traumática no sistema familiar poderia conciliar com uma perda gestacional, poderia conciliar com uma perspectiva de nascimento, e aí automaticamente é perigoso, né, e a vida se esvai.
Então, tem muitas situações que o que a Anne Ancelan chamou de síndrome de aniversário e que Marc Frechet chamou de ciclo celular biológico memorizado e que acabam desenvolvendo, né, na pessoa, naquela vida que se desenvolve ali, um medo de continuar, né, um receio de continuar. Então, muitas vezes, os abortos ou as perdas gestacionais acontecem nesses contextos, tá? Bom, seguindo, ela disse que depois dessa perda gestacional, né, então ela teve uma gestação que foi até um determinado tempo e se encerrou. A segunda gestação dela, ela ficou grávida e perdeu aos 3 meses naturalmente, então não precisando de raspagem. Então teve 2 gestações, de novo, aos 3 meses. Então vejam que 8 semanas é 2 meses. Né, contemplando aí alguma margem de erro. A segunda gestação foi aos 3 meses, então a gente tem um dado. O que aconteceu com alguma mulher no sistema familiar grávida aos 3 meses? Ou ela eventualmente abortou no 3º mês? Gente, lembrem que até o 3º mês é o marco de aborto, né? Depois do 3º mês, não se indica, porque corre o risco da mulher e do bebê, né? Da mulher falecer também, grande risco de vida. E aqui a gente não entra no conceito de julgar a questão de uma mulher fazer aborto. É um dado, e na psicogenealogia a gente analisa dados, propriamente ditos. Então, de novo, ela no 3º mês, eu tenho para mim, tá, Verônica, que a gente acaba devendo olhar para alguma mulher no sistema familiar que fez algum aborto no 3º mês, me parece. E que esse aborto pode ter sido tratado em sigilo, tá? E você automaticamente, biologicamente, está acessando esse ciclo. Depois ela engravida da filha dela, né? Fica de repouso nos primeiros 3 meses. Então, de novo, 3 meses, ó, lembrando. Ela fica de repouso porque ela corre o risco de perder essa criança. Então, o ciclo celular biológico memorizado da família da Verônica é dramático, né? Os 3 primeiros meses. Então, ela precisa de uma força maior para conseguir segurar essa gestação. E aí nasce Sancha, uma menina de 4,1 kg. Quando a gente vê um bebê que nasce com muito peso, né? Porque ele nasce grande, é porque há um forte desejo dessa mãe, uma forte programação dessa mãe de que essa criança consiga transpor as barreiras inconscientes. E nascem nenês grandes, tá? Então, aí nasce Sancha. E aí ela engravidou do 2º filho, teve um descolamento no 2º mês. Vejam que esse 2º mês, ele já tem uma memória do próprio ventre da Verônica, que tem um bebê que com 8 semanas ela teve que não se desenvolveu, ela teve que fazer uma raspagem. Então, ela acessa o próprio ciclo celular biológico dela, tá? Teve deslocamento. No 2º mês ficou de repouso até o 5º mês de gravidez. E ele nasce com 3,680 kg com 38 semanas. Então, nasce bem, né? Nasce saudável. Anos depois, de um outro homem, voltei a ficar grávida. Então, veja, a gente tinha 2 gestações antes, ela teve 2 filhos, então aqui nós estamos com 4 gestações, certo? E aí, de um outro homem, voltei a ficar grávida. Soube no Dia das Mães, e a 8ª semana, de novo, 8ª semana, tive que fazer outra raspagem no Dia das Crianças. Então, vejam, as datas não são por acaso, né? Ela engravida, inclusive, em datas estratégicas, né? Para que ela olhe para isso. De novo na 8ª semana, de novo no 3º mês. Então, ela tem ciclo celular biológico memorizado muito premente. E Dia das Mães e Dia das Crianças. Então, o que a gente precisa olhar com essas datas estratégicas? A maternidade no sistema, né? E as crianças no sistema familiar. Tanto que isso acontece e ela tem esse alerta das datas em relação a marcos, né? Que se comemora o Dia das Mães. Então, Verônica, você precisa olhar para as maternidades no sistema. Ok, nas constelações que eu fiz, apareceu várias vezes mais de 6 bebês.
Aqui a gente tem 5, né? Ao todo foram 11 e só 2 estão vivos. Minha irmã mais nova também perdeu muitos filhos e minha irmã do meio não tem. Eu sou mais velha. O fato de eu ter conseguido ter filhos, aí vem a pergunta: a infertilidade para as gerações seguintes estão resolvidas ou não? Bom, não. Primeiro que a Vivi não entrou, mas é algo que a gente precisa falar. Infertilidade não existe, né? A gente com certeza vai conseguir uma nova data para a Vivi participar. Ela fez um trabalho lindo. O trabalho de conclusão dela é sobre infertilidade, ela trabalha com isso. E a infertilidade, na verdade, é um bloqueio psíquico e biológico, né? O corpo se adequa, se adapta a um conflito psíquico. E esse conflito psíquico, ele é transcrito do transgeracional. Então, você que está aí conosco ouvindo de infertilidade, nós primeiro precisamos desconstruir a palavra infertilidade, né? Porque nós viemos para dar vida. Se o nosso corpo automaticamente criou algum tipo de obstáculo, ou nós tivemos gestações enquanto mulheres dificultosas, problemáticas, arriscadas, ou enquanto homens com baixa produção de espermatozoide, né? Tem várias situações que acontecem na biologia do homem e na biologia da mulher que elas estão pautadas em algum conflito do transgeracional. Então, a primeira coisa é ressignificar a impossibilidade de ter filhos. Isso não é verdadeiro. A gente tem diversos... deixa eu ver que a Viviane está tentando de novo. Vamos ver se está certo. A gente tem diversos casos atendidos por nós, onde conseguimos. Fim da live, né? Mil perdão. Não, olha só, eu estou respondendo as perguntas e falando na produção de que para nós da tecnologia evolutiva, a fertilidade não existe, né? Que a gente precisa de um treinamento de construir, né? Não ter um volume muito alto perto do que está dando algum tipo de eco. Muito alto, né? Tá muito um eco. Agora sim, viu? Agora perfeito. Vamos ver então se a gente melhora. precisa de... Ficou perfeito, Vivi. Perfeito. E nós precisamos, então, desconstruir essa questão da infertilidade no primeiro momento. E num segundo momento, a gente precisa entender quais são as programações inconscientes. Então, Vivi, eu falei um pouquinho que você fez o seu trabalho de conclusão em relação à infertilidade, né? E aí a gente vai desconstruir isso. E eu quero que tu nos fale das suas experiências, eu sei que tu já trabalhas com isso, e um pouco daquilo que você... a Ana Paula está dizendo para você botar o fone de ouvido, se você tiver. Se não, tudo certo. Um fonezinho, Dudu, acha um fone de ouvido para a mãe. E daí a gente coloca, porque está dando eco, se eu baixar eu não te escuto. Isso. Então, bora lá. Pode começar a falar e aos poucos o fone de ouvido chega e tá tudo certo. Para mim, a minha caminhada é uma caminhada longa, de 20 anos já. E eu vim construindo essa caminhada com o olhar do adoecimento no adulto, né? Muitas recidivas em consultório, ou da mesma patologia, ou de novas. E eu sempre me questionei, né? Aonde está o problema? Por que as pessoas adoecem tanto? E muitas famílias também, eu atendia famílias inteiras, né? Então, ia um, voltava, chamava outro, era pai, era mãe, era filho. E eu sempre busquei as terapias integrativas, a medicina psicossomática, a acupuntura. E em 2016 eu entrei num conflito profissional e um conflito pessoal. E eu sempre digo que o Dudu cumpriu com o papel dele, porque as pessoas me perguntam: por que tu resolveu trabalhar com fertilidade se tu não teve problemas para ter filhos? E foi uma caminhada automática, o universo foi me levando para esse caminho. E eu nunca vou esquecer do nosso primeiro encontro lá na escola, em que tu me mostrou
que a minha história de vida, ela tinha um para quê, e essa era a minha missão. E aí eu fui construindo todo um conhecimento com a ciência do início da vida, com a psicogenealogia, com a biodecodificação. E aí eu construí essa nova caminhada e hoje eu estou fazendo trabalhos lindos, porque eu acredito que nós temos condições de transformar a humanidade olhando para a base que é o início da vida, que é o nascimento. Perfeito. E quando os pais dizem que criança não vem com manual e a gente aprende a ser pai só depois que tem filho, lé do engano, porque nós podemos nos preparar muito antes. A pré-concepção, ela determina, naquele momento, uma vida inteira. Todas as programações. E quando entra a infertilidade, a gente tem o para quê nessa infertilidade. Então, nós na psicogenealogia, que isso me encantou na psico, não olhamos a questão individualmente, nem apenas o sintoma, e muito menos só a questão mulher, porque a mulher é que acaba tomando para ela essa questão. Então, nós olhamos o casal e o clã, e o sistema todo. Né? Então, quando as pessoas vêm buscar a questão infertilidade, nós temos que olhar que nós temos seres de luz que estão esperando esses pais se prepararem, evoluírem para receberem essas crianças. E para isso elas precisam ressignificar todas as suas histórias. Durante o processo meditativo, eu canalizei 17 depoimentos de crianças. E eu não sabia o que fazer com isso, eu fiquei 1 ano com isso guardado. E eu não entendia o porquê que eu tinha recebido. 2 meditações guiadas para cura do útero. Eu não sabia para que eu tinha isso. Então, aos poucos, essa memória foi clareando. Conseguiu, filho? Achar? Tá, não tem problema. E aí, nesse processo, eu atendo algumas pessoas que estão me trazendo relatos maravilhosos. Vou citar alguns exemplos, assim. Eu estou atendendo um casal, eles estão tentando engravidar já fazem 3 anos. É um casal jovem. E ela já procurou todas as terapias. E nós demos o início na construção da árvore dela. E nesse período, a cura em outras questões já se apresentaram. E foram atos simbólicos sem que nós precisássemos pensar. Foi muito, muito lindo. Ela me contando que ela ressignificou questões de infância com a mãe. Ela gostava muito de plantar flores. E ela pedia para a mãe para plantar flor com ela. E a mãe nunca tinha tempo. E há poucos dias, essa mãe convida ela, no domingo à tarde, para ir para o jardim plantar as flores. Para ela foi curativo isso. Ela me conta que o pai sempre criticava a letra dela. E ele precisou fazer um documento e pediu para ela, tu tem uma letra muito bonita, vem fazer o documento para mim. Então, ela foi limpando certas coisas ali. E o marido dela não sabia nada da história dele. E um sábado à tarde, a mãe leva ele para conhecer a casa onde a avó morava. Essa avó se suicidou após um parto muito traumático, onde morre, então, um filho. Então, a gente começa a fazer as compreensões ali. Sim. E ele, daí, nesse processo, descobre que teve um aborto anterior ao nascimento dele também. Né? Então, as coisas começam a andar. E eu, dentro da minha história, eu sempre tive muito conflito, né? Minhas relações familiares, com pai, com mãe, enfim. E hoje eu fiz uma compreensão muito linda, há poucos dias, conversando com a minha mãe, né? Eu não sabia dessa parte da história dela. Ela perdeu 3 irmãos recém-nascidos. Então, ela é Gisã, inclusive, de né? Então, ela tem um irmão anterior, ela nasce um terceiro, morre, nasce o meu tio e nasce um 5º e morre. E um dos irmãos ela viu morrer. E ela, ao me contar isso, ela entrou, a gente sentiu o tamanho da dor dela lembrar da cena, que ela, uma criança de 6 anos, vivenciou. Então, sobra 2 irmãos e o meu tio não tem filhos. Então, isso se explica, né? Sim, então, que lindo. Ela me trouxe, assim, cura para minha vida
e Sim. cura, conseguindo levar isso para mais pessoas, né? Então, eu acho que nós temos condições de fazer um mundo melhor, sim. E dentro da tese eu coloquei alguns autores, e um autor que eu gostei muito e que eu me identifiquei foi o Michel, eu não sei falar sobre o nome dele, eu até anotei aqui, Ainavniovik, algo assim, acho que é russo. Em É meu parente. 1939, ele já dizia, né, que o primeiro filho de um casal que está se trabalhando ainda nasce com memórias residuais desses pais, o segundo não. Então, está comprovado que tem como nós trabalharmos e sim curarmos a nossa infertilidade, porque ela não existe, na verdade ela é apenas um sinal, para te olhar para alguma coisa dentro do teu sistema, né? Então é muito lindo. Inclusive, Vivi, eu estava falando o caso, depois você vai conseguir rever a live, a gente está botando no YouTube, né? Um caso da Verônica, e ela a pergunta dela, e eu te mandei essa pergunta em texto, Sim, que eu estava respondendo, a pergunta dela é se o fato dela ter conseguido engravidar, ela teria sanado a infertilidade para as gerações seguintes. Eu estava dizendo, bom, em primeiro lugar, a infertilidade não existe. A gente precisa desconstruir isso. Agora, se você não toma consciência, como você deu exemplos agora, lindos, teus, e das pessoas que você atende, das causas, né, que geram comportamentos biologizados, né, você não consegue sanar, porque somente a tomada de consciência, com emoção, com entendimento, com amor, que eu sei que você tem uma história linda, e que você deve ter mexido muito com você em relação a essa tomada de consciência que você fez agora, porque você partilhou conosco a tua história na sala de aula, e como isso muda o nosso olhar em relação aos nossos pais, né? E em relação a nós mesmos. A gente se valoriza como um ser humano que veio para um projeto muito maior e não se reduz àquela visão, muitas vezes distorcida, dos nossos pais, né? Então, a infertilidade, ela é sanada para as gerações futuras quando você toma consciência com amor e discernimento em relação aos motivos pretéritos que levaram você a ter dificuldade de engravidar. Se você quiser contribuir mais... A questão de tu ter o filho em si não quer dizer que tu curou a questão que tu trazia dentro de ti e o conflito. Exato. Ao contrário, tu vai refletir ainda mais nessa criança. A tua criança ferida, ela vai ser um espelho, né? Então, até os 3, até os 7 anos, ela vai somatizar toda essa informação que tu não resolveu. Sim. E isso vem muito de encontro com as questões da infertilidade nas pessoas que procuram clínicas de fertilização. Ok, é opção, mas as estatísticas mostram, né? Eu tenho aqui um dado de 21 mil artigos feitos na China e revisados, e que as crianças que são vindas da fertilização in vitro, elas carregam problemas gravíssimos. Índice de suicídio grande, né? Problemas na escola, bullying, dificuldades de se relacionar. E os casais, pós a fertilização, a grande maioria se separam. Então, é sinal que algo ainda não foi resolvido. E que a gente está forçando a barra de algo que a gente poderia olhar de uma forma natural. Não aqui estamos levantando uma apologia contra as clínicas de fertilização. Não, nos cabe... nos cabe, isso saiu no nosso grupo interno, né? Inclusive a Isabel está nos assistindo, é um caso de uma cliente dela. A cliente engravidou e, ok, tem óvulos lá, o que fazer com esses óvulos, né? Então, eu já vi, inclusive, relatos de crianças que foram fruto de uma fertilização, que elas portam um frio muito grande, uma sensação de solidão. Quer dizer, a alma estava conectada ali, né? Existe um vínculo da alma com a parte biológica que somos, né? Da célula, do óvulo, do espermatozoide, da concepção. Então, o que fazer com tudo isso? Leonardo Nilsson já havia feito a filmagem da concepção, né? Então, a nossa biologia ela é cooperativa, ela não é competitiva. A partir do momento que um óvulo
escolhe o espermatozoide, só 50 deles, de milhões, são os escolhidos. Ele gira em torno de si e ele se abre para receber essa energia masculina, então não existe a perfuração de um espermatozoide agressivo entrando no óvulo, né? Então é muito romântico isso, e é muito a chegada do Criador ali, é o início de um ser, de uma vida. E quando a gente tem isso, e como assim uma fertilização é uma agulha perfurando? É a mais agressiva, para mim, das concepções. E essa criança, ela vai ter, inclusive, nessa documentação mostra o índice de criminalidade em crianças nascidas em fertilização in vitro. Porque o primeiro momento, né, a célula máter matriz dela já está sob violência, né, de alguma forma. A gente percebe, né, Vivi, essas repetições de padrão daquilo que está em nós. E o filme do Coringa mostra isso, né? Eu fiz a análise. É claro que é um filme de ficção, mas a gente reverbera as nossas realidades. Então faz muito sentido isso que você está falando. Porque existe a onda fractal, né? Então, o que tu viveu no momento da tua concepção ficou epigeneticamente, tá ali, e tu vai repetir no parto e ao longo da vida. O ciclo celular biológico memorizado, né? Então, a gente tem vários termos para dizer a mesma coisa, né? Então, é de pensar. Por quê? Que muitas pessoas adotam e depois engravidam. É um outro caso, né? Então, a pessoa, muitas vezes, ela foi concebida para ser criança o resto da vida. De repente, ela se vê, adota uma criança, ela tem que ser adulta. E aí ela ressignifica isso inconscientemente e ela consegue engravidar, porque a natureza quer pessoas adultas preparadas, e não crianças, né? Para cuidar de outra criança. E a própria adoção em si tem que se preparar para receber, porque tu tá chamando para o teu campo alguém com ressonância ali, que é uma outra criança, com né? certeza. Então, eu acho que se a gente olhar para a psicogenealogia, ela nos responde muita coisa mesmo. Aliás, quase tudo, né? É mágico, assim. É muito importante a gente olhar primeiro para a nossa história. Sim, é mágico porque, na verdade, desperta em cada um de nós a nossa potência, o nosso propósito, né? Então, quando você se encontra com o teu propósito, que foi o caso que aconteceu contigo, a tua potência no atendimento, ela aumenta. Porque você sabe para que você veio. E é muito... E os relatos das pessoas que eu estou atendendo com a infertilidade, já no começo, a pessoa às vezes nem tem muitos dados, mas ela já começa a ver movimentos da família, próprio casal. Então as coisas vão se abrindo, e com muita leveza, sem que a pessoa precise fazer muito esforço, ela já começa a fazer compreensões. E uma menina me disse assim: por mais que eu não consiga engravidar, que seja essa a minha missão aqui, não ter filhos, já para mim teve uma valia tão grande, porque eu curei tanta coisa dentro de mim, que eu nunca pensei que eu ia fazer todas essas compreensões, porque eu tinha um objetivo final, que era o engravidar. Daí ela tira o foco e ela olha para tantas outras coisas. E que a gente sabe que muitas vezes é uma questão de tempo, porque o campo vai trabalhar meses, né? Então, tu diminui a ansiedade também, né? Sim, é muito, muito bonito isso, porque tem um propósito do para que não conseguir engravidar, né? Que é a prioridade de olhar para algumas situações das vivências dela ou do clã antes de se tornar mãe ou antes de se tornar pai, para que a situação não se repita. Lembrando que nós estamos sempre buscando uma nova harmonia, um novo equilíbrio, uma nova homeostase, né? Então, é bem isso, a gente entender com amor que um não também é uma resposta, que uma dificuldade é uma resposta, e aí a gente precisa, às vezes, dar 2 passos para trás, olhar para dentro de nós, né? Como diz quando a gente chega num lugar para estacionar, diz: acenda as luzes internas, né? Então, olha para dentro de você, desligue os faróis, né? Então, tira o foco de fora, acende o foco de dentro e identifique-se. Quem é você? Para que você veio na Terra? O que você tem que olhar? Uma decodificação de nome, que eu tô apaixonada pela decodificação. Eu assisti a tua live
com a Dani. Depois eu entrei em contato com ela para pegar umas dicas para aprimorar. E Sim. só na decodificação, eu não tinha nem entrado ainda na árvore. Um rapaz que me procurou, que é raro os homens, né, fazer esse movimento, geralmente são as mulheres, quando tem a infertilidade, que carregam esse peso. E com a decodificação, ele se deu conta que a dificuldade de engravidar estava num fato, porque o nome dele trazia muitas questões com incêndio, com fogo. E ele lembrou que ele tinha 8 anos, ele morava com a avó e pegou fogo a casa da avó. E a irmã dele de 3 ficou com 40% do corpo queimado. Uau! E aí ele associou a infertilidade com uma tragédia de crianças no meio do fogo, Claro. né? E depois Sim. ele me contou mais coisas que foi fazendo todo sentido para ele ali. E aí fica aquela memória, né, do medo, da insegurança, que ter filho é perder um filho, é um filho sofrer, é ver alguém que tu tanto ama passar por tanta dor, né? E aí fica gravado isso, é um trauma muito grande, não só para ele como para o sistema todo. E Sim. então, N maneiras. Outra cliente que eu achei muito interessante, que a gente foi por um caminho, a gente estava nos induzindo, achando que era uma coisa, quando nós chegamos, no final era outra a resposta. E ela tentando engravidar 2 anos e não consegue, e aí ela se dá conta de que as mulheres da minha família são muito yang, muito masculinas, nós não aceitamos depender de marido, e eu cuido dos meus filhos, e eu tenho o dever de sustentá-los. Então, se eu não sei compartilhar e dividir, eu não posso ter filho, porque filho é compartilhar e dividir. Já para ter Perfeito. a outra pessoa, né? Então, Sim. e cadê esse pai nessa história se o filho é só meu? E Sim. só eu tenho que sustentar e dar conta e prover. Então, e como é pesado, né, Vivi? Reveladora, ela se emocionou, ela precisou de alguns dias para elaborar isso, porque ela vai ter que trabalhar isso dentro dela, de saber aceitar, para poder depois compartilhar essa nova vida, né? Sim, porque a gente precisa ressignificar as formas de ser, né, de maternar, de ser mulher dentro do sistema familiar, porque nós estamos vivendo em épocas diferentes, em gerações diferentes. Nós, mulheres, temos oportunidades diferentes, né? Então, hoje, nós, mulheres, estamos estudando, estamos podendo fazer as nossas escolhas profissionais, mas como foi o caso das nossas mães? Como foi o caso das nossas avós? Muitas das nossas avós sequer puderam escolher os seus maridos, né? Foi imposto. As nossas mães, muitas vezes, tiveram que abdicar do trabalho para cuidar de família, e abdicando do trabalho e cuidando de família, muitas vezes foram trocadas por uma mulher mais jovem. Realidades que se apresentam a todo o dia. E nós, então, acabamos reverberando os reflexos dessas histórias. Então, Sim. Vivemos hoje realmente um momento geracional da humanidade diferenciado, onde nunca se estudou, a mente nunca estudou tanto a ela mesma, um órgão que estuda ele mesmo, né? Estamos numa capacidade de olhar para o todo com maturidade, conhecimento, como nunca se viveu antes. E isso é muito próximo de nós, né? É a geração da nossa mãe e da nossa avó. Então, esse marcador, ele é muito presente ainda nas nossas vidas, né? Eu trouxe uma frase que eu quero compartilhar, que eu gosto muito, antes que nós terminemos a nossa live, para deixar como mensagem. Precisamos receber todas as crianças no mundo, eu até me emociono, com uma sacralidade, com este cuidado. Honrar este momento, que pode ser tranquilo e materno e de amor. Todos nós precisamos nascer com um toque, no mínimo, de dignidade. Que lindo, Vivi. Olhar para isso com esse olhar e a gente começar a se interiorizar e se perceber, a gente sabe até o dia que o filho foi feito, né? Porque nós temos relatos científicos. Elizabeth Hallet citou 184 entrevistados dela, pesquisados, pessoas que sabiam exatamente o momento que ocorreu a concepção e tiveram contato com esses filhos anos antes deles chegarem.
sabiam se eram meninos, meninas, sabiam o nome escolhido muito antes, né? E muitas outras pessoas. O Fred Jeremy, 1000 casos documentados de pessoas que tiveram sonhos com essas crianças. E não precisa ir muito longe. Às vezes um irmãozinho dentro de casa sabe. Mamãe, tu vai ter um menino, tu vai ter uma menina, tu tá grávida. Sim, né? sim. E os homens, por incrível que pareça, são os primeiros a perceber intuitivamente que já existe um bebê no campo, né? Então, diz que a alma da criança, ela entra pela espinha dorsal do homem, mais pela lombar, e ele sente um calafrio, alguma coisa, às vezes não sabe exatamente identificar, né? Claro. E por isso que muitas vezes, quando temos a anidação, né, desse óvulo, dessa célula que fica primeiro ali na trompa, antes de entrar no útero, por que existe primeiro esses 2, 3, 5 dias, né? É onde as almas, os corpos sutis estão se acoplando ali. E quando existe uma resistência do pai ou da mãe por qualquer motivo, muitas vezes ocorre o aborto, ou essa anidação é muito difícil, até se implanta no útero, mas fica aquele imprint, viver é lutar, porque foi difícil chegar até ali. Então, a vida vai ser sempre uma luta para essas pessoas, sempre um peso, sempre um sofrimento, né? Tu sabes então, que... tipo de concepção também a gente quer ter, né? Muito, muito importante. Isso que tu falaste é muito importante, porque nós somos um ser espiritual antes de sermos um ser carnal. E eu ouvi do Mário Saban, que é um cabalista, ele tem 6 PhDs, e hoje ele dá cabala na Universidade de Psicologia, né? E ele diz assim, que o momento da concepção, né, a forma com que um ser foi concebido, se é um estupro, se é uma relação com amor, se é uma relação onde a gente está pensando numa terceira pessoa, se nós estamos de luto. Então, esse entorno, esse clima emocional, né, que o casal vivencia na concepção, vai determinar a alma que virá. Determina. Né? Vai determinar a alma que virá. Um dos depoimentos, que eu não tenho eles aberto aqui agora, das crianças, e uma dessas crianças chega e diz a seguinte, ela dá o nome dela e diz assim, avisa a minha mãe que ela quer ter uma produção independente, mas eu preciso de um pai para nascer. Uau. Hashtag arrepiada. Porque e assim, todo mundo precisa de um pai e de uma mãe. Se eu conseguisse abrir em tempo aqui, eu não sei se eu vou conseguir. Deixa eu ver se eu acho aqui a canalização dos depoimentos aqui, ó. Eu quero te trazer 2, pelo menos, que me tocou bastante. Um deles, ó, eu sou a Ana Luísa. Minha mãe não quer ter 2 filhos. Ela sofre com a dificuldade de se relacionar que ela tem com seu irmão. E tem medo de que eu tenha um irmão e sofra o mesmo problema. Olha só. Eu já tentei nascer 3 vezes. As 3 vezes eu estava no ventre da minha mãe. Na última vez, fiquei 3 meses. E ela negou que eu estivesse ali. Ela não me viu. Inconscientemente, ela me negou. Não a culpo. Ela precisa resolver suas questões com minha avó, sua mãe. Só depois ela terá forças para me receber. Nossa. E o último que eu quero compartilhar. Eu tenho olhos azuis, igualzinho do meu avô paterno. Meu pai tem medo de ser pai. E daí eu não posso nascer. Pois ele nega a energia masculina de sua família. Inconscientemente, ele não quer se identificar com algo que não vale a pena dar continuidade. Eu sou o Romeu. Olha o que eu faço só. Tudo isso? Né? Que lindo! Transforma vidas, que é o que você está fazendo, querida. Que coisa linda! A psicogenealogia aflora, bota fogo, incendeia o propósito das pessoas. E isso eu comecei toca muitas pessoas. Coincidentemente com a nossa live. Estamos te ouvindo. Vamos ver. Um beijo para todo mundo. A Vivi vai voltar, né? Provavelmente a internet dela lá, mas veja quanta coisa. Fala, fala. Oi. Agora foi. Eu comecei a Semana da Expressão de Mulher, que é um dos projetos que eu tenho. Eu tenho Enquanto Você Não Vem, que eu já compartilhei contigo, né? Que é para
específico para a questão de infertilidade e o Expressão de Mulher para tratar questões variadas dessas mulheres. E ontem eu falei sobre a pré-concepção, então estou falando sobre o Projeto Sentido, os 7 pilares, para as pessoas entenderem a base, a causa raiz do seu adoecimento, dos seus conflitos emocionais, enfim, né? Então foi muito bonito, porque eu comecei a receber mensagens das pessoas que estão, e é incrível, não só falando de doenças, mas vieram para falar da questão da infertilidade também. Então, não adianta mais fugir, né? Esse é o propósito. Não. Esse é o... Que lindo. Vivi, o pessoal quer saber com o que você trabalha, além da psicogenealogia, como você atende. Você tá aí na minha cidade de coração, Caxias do Sul, né? Eu não nasci aí, mas adotei Caxias, cidade da minha gente. Eu trabalho online, presencial, né? Eu faço 1000 coisas, né? Então, eu uni nesse novo método todas as ferramentas desses 20 anos de caminhada, né? E montei o método. E aí eu trabalho com a psicogenealogia, a biodecodificação, o Theta Healing, a medicina tradicional chinesa, bom, a ciência do início da vida, o pais conscientes. Eu fui juntando tudo e transformei isso em ferramentas terapêuticas, né? E também muito material em PDF para que as pessoas, nessa compreensão que elas fazem só nas leituras, já faz muita cura, muita cura. Né? E aí tem as meditações guiadas, tem os exercícios, né? Muito, então, é muito lindo mesmo. Comecei a vida com a osteopatia, com a reeducação postural, então sempre buscando olhar integrativo, né? E não vou parar, porque eu quero fazer as leis biológicas, eu quero fazer muita coisa ainda, né? Tem dental, né? Tem tanta coisa para agregar. Que eu não vou conseguir fazer agora, mas já tá na minha lista. Maio tá aí. Maio tá aí. E é isso, é tudo complemento, né? Não existe uma técnica absoluta, existe aquela que fala para tua alma, né? E que te potencializa para revelar aquilo que você veio fazer no universo, não importa qual seja. A psicogenealogia ela é muito humilde nesse sentido de se fazer, de servir, né? Nesse sentido, de fazer você olhar para a tua essência, para a tua potência. Isso é muito bom porque ela é muito inclusiva, né? Então, eu consegui trazer todo o meu conhecimento, porque isso foi um conflito para mim também. Eu estava num processo de exclusão e, inclusive, eu ia dar baixa até na minha carteirinha de fisioterapeuta. Eu disse, eu não sou mais fisioterapeuta. Eu fechei o consultório, foram 18 anos lá dentro, agora eu estou num outro ciclo. Quando eu entro na psicogenealogia, eu resgato isso. Eu digo, não, eu não posso virar as costas para minha história, e muito menos para tudo que eu me tornei nessa caminhada dentro da reabilitação. E isso me capacita ainda mais. Então, aí eu comecei a unir esses conhecimentos e nasceu esses 2 bebês, que são esses 2 projetos, né? Dos muitos outros que você está gestando. Que virão, então, as pessoas, se elas têm interesse, só entrar em contato, porque o atendimento online é maravilhoso, né? Apesar de, muitas vezes, a tecnologia aconteceu o que aconteceu hoje, né? Até peço desculpas, mas... É que tinha muita energia espiritual aí, Vivi. Todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, através de você. Nunca tinha acontecido, eu juro pra ti. Foi a primeira vez, assim. A gente aprende na parapsicologia que a nossa mente interfere na matéria. Nós somos energia. A internet é uma reverberação de energia. Então, a gente interfere, sim, na matéria. E deu tudo certo. A gente precisa persistir, né, na vida da gente. A gente, muitas vezes, encontra obstáculos e a gente desiste. Aí a Vivi não desistiu. Chegou, deu o seu recado. Foi lindo. Com certeza tocou na alma de muita gente. Vivi, parabéns pelo teu trabalho, tu sabe que a gente tá junto. Eu tô vivendo, tô aqui com o trabalho da Vivi. Eu disse pra ela, eu preciso ler com muito carinho. A gente estava na semana da psicogenealogia e agora eu já imprimi o teu trabalho para eu ler, porque eu tô indo para São Paulo e eu quero ler ele com muita calma. A Vivi sabe que conta comigo, né? Desde o início já falei para ela, eu digo sim, dentro do meu tempo, o que você achar que eu posso te ajudar e estar contigo. Você sabe que pode contar comigo, vai ser um prazer. Por esse apoio todo e pelo convite de hoje,
porque tu viu como eu me emociono de falar do assunto. Tem muito para falar, mas é tanta coisa que não cabe. O sentimento é muito maior do que as palavras, sabe? E eu sei que tenho muito a aprender, mas à medida que a gente vai construindo todo esse conhecimento, a gente também tem que estar passando para as pessoas, né? Não dá para guardar para a gente, tá? Tem muita gente. Olha, o pessoal está te agradecendo, né? A Simone, que é uma querida aqui, já nos acompanha já há um tempo, a gente não se conhece ainda. Ela quer fazer o curso, ainda não conseguiu, mas está tudo certo. E ela disse que também estava quase largando tudo e que você inspirou ela para ressignificar. Então, gratidão, né? Que lindo! Obrigada por você, por estar aí conosco, né? Nos acompanhando. Foi muito linda a live, apesar de em poucos minutos, mas eu consegui transmitir a mensagem que eu queria transmitir. Vamos remarcar para uma próxima. Eu tenho certeza que você vai ter muito mais casos para nos contar. A galera vai querer saber, porque amaram, todo mundo falando. Eu adorei também, né? Esse saber do início da vida é fundamental, é básico, é preliminar. E você tem muita luz para passar esse conhecimento. Então, eu vou te mandar a agenda e você já vai de novo lá para o fim da fila, que a galera tá chegando aí com muito café, com psicogenealogia. E vamos voltar no tema com novos assuntos, novas coisas para partilhar, né? Tá bom, querida? Sim. Um beijo para ti, um ótimo dia. Foi um ótimo café da manhã. Foi lindo. Tudo de bom. Até mais, gente. Obrigada.